Porque o Jorge Paulo já entrou todos a princípio. Pessoal, outra coisa, o áudio está liberado no YouTube, para a gente ver aí. Jorge, eles estão me vendo e ouvindo? Eu estou ouvindo. Ah, tá ouvindo, Jorge Paulo? Tudo bem? Oi. Boa tarde a todos. Boa tarde. Oi, obrigada. Tudo bem, Jorge Paulo? Do nosso convite. Muito obrigado aí por disponibilizarem o tempo de vocês aí. Imagina, obrigado pelo convite. Tivemos que adaptar, né, Pedro? Adaptando Tivemos o fórum. Ótima ideia. Não, fizemos agora um pequeno teste, então só para ver, já está todo mundo conectado. Só estamos esperando o Roberto entrar e aí já vamos ao ar. Tudo bem. Perfeito. Aonde está todo mundo? São Paulo ou aonde? Porto Alegre. São Paulo. Também. Você, Jorge? Eu estou aqui. Uau, Ah, que legal. muito legal. Não é São Paulo, não. Suíça. Suíça. Que lago é que é isso? Esse é o Lago de Zurique. Ah, de Zurique. Legal. Oi? Eles
Olá, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui hoje à noite. É um privilégio estar aqui no Fórum da Liberdade em casa. Hoje estamos em um estúdio novo para apresentar um novo formato para vocês. Está sendo um grande desafio entregar este fórum e somente grandes desafios nos trazem grandes aprendizados. Curta nossa página no Instagram. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Deixe seu comentário, participe junto conosco. Faça sua pergunta que, dentro do possível, estaremos respondendo. De onde você está assistindo o fórum? Deixe seu comentário lá na nossa página. Sou Pedro de Césaro, presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Sou Júlia Evangelista Tavares, vice-presidente do Instituto. Entrando no último painel do Fórum da Liberdade em Casa, anunciamos a palestra especial com Davi Vélez, Jorge Paulo Lemann, José Galó e Roberto Setúbal. Boa tarde a todos. Antes de tudo, gostaríamos de deixar nosso muito obrigada a toda a equipe que fez com que esse evento conseguisse ser realizado. Diretoria do IEE, time do escritório, associados dos institutos, fornecedores, a Capacitar Eventos e a todos os nossos parceiros. O nosso muito obrigada aos investidores do Fórum da Liberdade, Évora, Gerdau e Grupo RBS, aos nossos apoiadores Ouro, Agibank, CMPC, Nelógica, PUC-RS e Unimed Porto Alegre, aos apoiadores Prata, Deloitte, Fruc, Paim, Lojas Renner e Grupo SLC, a nossa transportadora oficial, Gol Linhas Aéreas, e aos apoiadores online, Carpena Advogados e Everstream. Ao longo dos anos, tiveram homens que deram os primeiros passos em novos caminhos munidos apenas com a sua visão. Os seus objetivos divergiam, mas todos tinham isso em comum. O seu passo foi o primeiro. E os homens de visão própria continuaram adiante. Eles lutaram, sofreram e pagaram, mas ganharam. Assim como na obra A Nascente de Ayn Rand, o empreendedor desafia as crises e persevera. O empreendedor tem coragem de peitar decisões e acreditar em suas ideias. Estamos em um momento de delicadas circunstâncias e o papel é de suma importância dos empreendedores na direção que iremos seguir. Por isso, tenho a honra e o privilégio de mediar este painel com alguns dos principais empreendedores de nosso país. Meu muito obrigado pela presença Davi Vélez, Jorge Paulo Lemann, José Galó e Roberto Setúbal. A palavra está com vocês. Primeiro, apresentar um pouquinho cada um. Davi Vélez do Nubank, Jorge Paulo 3G, o José Galó do Conselho da Lojas Renner e também do Itaú Unibanco e Roberto Setúbal, co-presidente do Conselho do Itaú Unibanco. Primeiro, gostaria de passar a palavra para vocês, fazer uma breve abertura para a gente contar aí um pouquinho o que é o papel do empreendedor nesse momento. Sabemos que é um momento de muita dificuldade, talvez uma das crises que nenhum de nós presenciou algo similar, mas, como todas as crises, temos que perseverar e temos que buscar uma solução. E o papel do empreendedor é de suma importância para essa realização. Então, vou passar primeiro para o Davi, fazer uma breve abertura e depois a gente entra num pequeno debate com algumas perguntas e respostas, perguntas do público também, para a gente fazer esse bate-bola. Muito obrigado novamente pela presença de todos. Obrigado, Pedro, pelo convite. Realmente um grande prazer estar aqui com José, com Jorge, com Roberto. Parabéns por estar fazendo isso em casa e continuar com os eventos do Fórum da Liberdade. Falando alguns minutinhos sobre o papel do empreendedor e sobre o Nubank. E talvez começando no nosso começo. A gente começou em 2013 com uma grande missão como empreendedor, de trazer mais alternativas a serviços financeiros para essa grande indústria. Uma indústria que é muito concentrada e que ia ser difícil de desbravar, né, especialmente para um empreendedor. Nesse momento, a gente definiu quase que nossa Constituição. Em nossa Constituição do Nubank, a gente tem vários valores. E dois valores que acho que são bastante relevantes nessa época de crise são, primeiro, um foco no cliente. A gente ia criar uma empresa que focasse no cliente e criasse um modelo de negócio baseado nesse foco. E segundo, a gente é uma empresa que quer desafiar o status quo, que olhou uma indústria
e queríamos desafiá-la, queríamos trazer novas alternativas, e queríamos trazer concorrência. E a gente começou em 2013, e a história do Nubank tem sido historicamente. Desde que a gente lançou em 2013, 2014, o PIB brasileiro teve contração de 8%. Sendo uma startup que estava dando crédito no Brasil, crescendo a grande velocidade, no meio dessa crise que o Brasil teve nesses anos, foi bastante complexo, foi bastante difícil. A gente teve vários momentos onde a gente não sabia se ia conseguir levantar capital. A gente teve vários momentos onde a gente acordava e existia uma nova mudança regulatória que poderia colocar todo o nosso modelo de negócio em jogo. Uma semana o mundo mudava, crises aconteciam. E assim, a gente cresceu nos últimos 7 anos tentando criar uma empresa nesse ambiente hostil, um ambiente que é difícil para empreender, com muita volatilidade. E faz 4 semanas o mundo muda para todo mundo, né? Muda para a gente, muda para todo mundo aqui nesse call. Eu acho que é a primeira vez na história da humanidade que 100% da população humana, todo muda para eles. E é interessante pensar nisso. E nesse momento, eu acho que a gente começa a olhar alguns desses valores que eu falei, a colocar em jogo. Porque é um momento de crise onde muitos desses valores realmente são testados. O primeiro desses valores, eu falei que um dos valores é esse desafiar o status quo. Guess what? O status quo mudou para todo mundo. A gente saiu a revelar, a mudar, a criar, a desafiar, e de um dia para outro, o status quo, o jeito como a gente está acostumado a trabalhar, a viver, muda. Então, isso primeiro cria uma crise e cria um momento interessante para a empresa e para todos os clientes e para a sociedade. Dado esse momento, acho que é lógico, eu imagino que muitas empresas a gente teve primeiro um choque, uma vez que a gente começou a entender e digerir um pouco o que ia acontecer, mas depois de digerir um pouquinho, pegamos esse valor e dissemos, tudo bem, a cultura da empresa foi criada precisamente para sobreviver a esse desafio status quo, foi criada com uma base de adaptabilidade, né? É um pouco uma visão darwiniana, de que não necessariamente é o mais rápido ou mais forte sobrevive, é o mais adaptável, é a empresa que consegue se adaptar às circunstâncias que mudam mais. E é uma empresa que tem uma cultura de abraçar cambio, de abraçar desafios. É um pouco o que nos Estados Unidos falam de growth mindset. Quando a gente vê um desafio, por um lado é um desafio mesmo, por outro lado uma grandíssima oportunidade de aprendizagem, de desafio individual e coletivo como empresa. Então, depois de digerir isso, o segundo momento foi enviar para todo mundo para casa. A gente foi uma das primeiras empresas no Brasil em ir em 24 horas a trabalhar 100% remotamente. Claramente tínhamos desafios de infraestrutura, desafios de culturais, mas depois de alguns dias a empresa continuava. E hoje a gente continua trabalhando, desenvolvendo produtos, dando suporte a mais de 23 milhões de clientes no Brasil e no México, com o mesmo grau de foco que a gente tinha antes da crise. Então, desafiamos esse valor e estamos continuando conseguindo viver esse valor. Outro grande valor que eu mencionei no começo foi esse foco no cliente. E uma vez que a gente conseguiu digerir essa primeira crise e reagir, a gente trabalhar do jeito certo, o segundo foi pensar nesses 23 milhões de clientes hoje que a gente tem, que estão vivendo uns momentos de ansiedade e estresse que eles nunca viveram. E aí, rapidamente, a gente tem ido desenvolvendo um número grande de soluções, desde prover telemedicina e apoio psicológico para nossos clientes. A gente fez várias parcerias com startups e hoje a gente consegue oferecer esse tipo de soluções para clientes que estão sofrendo, até claramente outras soluções de nosso ramo, como banco de refinanciamento de dívida, de refinanciamento de refinanciamento de dívidas a juros muito menores. Assim que, e continuamente hoje, dentro do nosso DNA, dentro da nossa cultura, as conversas que a gente tem diariamente com toda a nossa equipe é como a gente continua melhorando as condições da nossa equipe para se adaptar a essa nova crise e como a gente consegue continuar
se adaptando para apoiar nossos clientes, para manter esse foco em crises e em momentos onde é ainda mais difícil e muitos deles estão sofrendo de uma forma que realmente ninguém se imaginou. Então, vou parar para aí, mas talvez a mensagem crítica é essa que tu me fala, que os valores são testados no momento de crise, é verdade, é real, e de alguma forma é uma grandíssima oportunidade para mostrar para vocês mesmos, para nossas empresas, para a sociedade, que esses valores são muito mais do que palavrinhas legais que ficam lá no lobby da empresa. As empresas têm que viver eles e liderar com esse sempre. Davi, muito obrigado pela tua explicação inicial, privilégio sempre te ouvir. Vou passar a bola para o Jorge Paulo. Jorge Paulo, acho que a gente está vivendo uma crise, talvez uma das únicas que o mercado financeiro, que tu conhece muito bem, as empresas e as pessoas, né, estão sentindo a crise ao mesmo tempo, né? Muitas vezes o mercado financeiro antecipava alguma crise, depois algumas empresas sentiam e depois as pessoas, né? Então, o que é hoje o papel do empreendedor nessa abertura? Ouvi um pouco tuas palavras e nesse cenário de crise, o que nós empreendedores podemos fazer para ajudar, né? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, nosso principal objetivo é sobreviver e sobreviver bem. Então, tem uma série de medidas que todos nós temos que tomar nas nossas empresas e que para sobreviver. Melhorar o caixa, melhorar a eficiência. Assim, em segundo lugar, temos que tratar todos os associados que trabalham conosco bem. É um problema sério para a maioria deles, se vão ter trabalho, se não vão ter trabalho, se vão ter salários e assim. Quer dizer, então, temos que fazer todo o esforço possível para manter os associados bem, saudáveis e com possibilidade de ganharem dinheiro no futuro também, né? Depois tem muitas oportunidades em relação aos nossos clientes, como servi-los melhor, como adaptar os produtos para as necessidades que eles têm ou o que estão requisitando no momento. E quarto, ver, além dos negócios em si, que contribuição você pode dar para a sociedade, ou se tem alguma coisa que se encaixa nas coisas que você faz que pode ajudar a sociedade. Então, nós, nas fundações, aumentamos o esforço de ensino à distância. Ambev produziu gel, está construindo um hospital, esse tipo de coisa. Agora, o que eu gosto mais, francamente, toda crise é cheia de oportunidades. Quer dizer, então, todas as crises que eu passei foram duras, sofri, não sabia direito como ia chegar ao fim, mas alguma oportunidade apareceu também, né? Compramos uma corretora em 71, íamos ser operadores de bolsa. A bolsa caiu 70% no mês seguinte. Viramos operadores de open market. Foi um bom negócio, né? Mais tarde, compramos as lojas americanas num momento que ninguém queria comprar ativos, que a inflação era altíssima, etc. Foi um bom negócio. Isso nos permitiu comprar a Brahma num momento oportuno também, que ia ter uma eleição, ninguém sabia qual ia ser o resultado da eleição, e compramos a Brahma por um preço muito barato. Então, sempre geraram oportunidade. Em 2008, teve a oportunidade de comprar a Anheuser-Busch, e eu diria que as oportunidades que nós aproveitamos em momentos de crise foram melhores do que as oportunidades que nós aproveitamos em momentos normais e pagamos mais caro, né? Eu não acho que
a oportunidade é apenas de comprar barato, é que certas coisas que não estão disponíveis passam a ser disponíveis, ou você passa a olhar o negócio de um formato diferente, começa a operar de uma maneira diferente. Então, para mim, crise, o mais importante, além das 4 coisas que eu falei antes, sobreviver, tratar bem os associados, os clientes, ajudar a sociedade, etc., crise é sempre uma oportunidade para fazer alguma coisa diferente, melhor, e alguma coisa que alguns anos mais tarde você vai dizer, poxa, foi bom eu poder ter aproveitado aquela oportunidade. É isso. Muito obrigado, Jorge Paulo. Obrigada, Jorge Paulo. Galo, como você está vendo essa crise e qual o papel do empreendedor nesse momento e em todos os outros? Realmente, talvez o Davi seja o mais jovem aqui da turma, né? Mas nós já tivemos oportunidade de passar crises muito fortes. Eu me lembro, por exemplo, na época do Plano Cruzado, houve uma restrição de recursos, onde empresas, pessoas ficaram, sei lá, o equivalente a 50 cruzeiros na época, talvez equivalente a R$500 hoje em dia, o dinheiro não circulava. Tivemos períodos nesse país de 360% de inflação, 3.600 ao ano, inflação, 80% ao mês. Acho que Tivemos um pequeno corte na transmissão, mas acho do Galo, acho que já estamos tentando... Se os outros quiserem fazer alguma observação, até a gente retomar a conexão... Voltou? Desculpa, Galo, cortou, mas agora já estamos te ouvindo bem. Voltou. E muitas dessas pessoas e dessas empresas, elas continuam aí, hoje em dia, operando e cresceram, né? Então, normalmente, uma crise ela tem várias etapas. Ela tem a primeira etapa, que é a etapa do pânico, que todo mundo se assusta. Depois ela tem o momento em que o pânico não resolve, você tem o momento do realismo, da realidade. Depois você vai para a época do momento da solidariedade e da negociação. Então, eu acho que hoje a gente está aqui diante de grandes empresários, né? Mas eu me preocupo muito assim quando a gente está falando da crise, do que fazem os pequenos e dos médios. Então, a crise é um momento em que não é um líder que vai resolver a crise, seja ela uma empresa de 5 pessoas, uma empresa de 24 mil pessoas, enfim, como é o caso da Renner. É o momento em que o líder ele deve ir em direção aos seus liderados e, primeiro, gerar confiança, porque normalmente todos os nossos funcionários, os nossos colaboradores estão assustados e eles pedem diante disso, o que nós podemos fazer. Então, é um grande momento em que a saída da crise seja construída em conjunto com o líder e com seus liderados, porque certamente vão surgir muitas ideias, muitas melhorias, muita inovação, que inclusive durante uma crise provavelmente a gente acaba fazendo uma série de coisas que talvez fossem necessárias e nós não estávamos fazendo. E normalmente na crise também a gente acaba sempre descobrindo a solidariedade, né? As pessoas, é lógico que o normal desaparece, aparece um novo normal. Então, é um período de negociação onde se negocia com os próprios colaboradores, com fornecedores, com a sociedade. Eu não gosto muito assim de movimentos radicais, né? Poxa, eu não vou pagar mais meus fornecedores por 90 dias, eu tenho que sempre pensar que o meu fornecedor também tem seres humanos, também precisa de apoio. Então, mas eu acho que isso é um benefício que é uma competência, né? Porque, no fundo, talvez nós não estivéssemos preparados para ter, principalmente, os líderes mais jovens, eles não tinham uma competência
para enfrentar uma crise. Então, esse é o momento para desenvolver essas competências, e aí vão surgir novas ideias, criatividade, melhorias. É incrível o que a gente vê dentro desse processo de empresas conseguindo fazer coisas diferentes, startups criando novos produtos. E então, certamente, realmente é um momento sofrido, mas a partir do momento em que, principalmente dentro de uma empresa, você consegue a união, a integração, né, de todos os seus colaboradores, você tem todas as chances de sair lá adiante até mais forte, mais fortalecido. Especificamente, a Renner, por exemplo, sempre cresceu em momentos de crise, né, porque aparecem oportunidades e aparecem novos líderes, novas competências, novos produtos, novas formas de se fazer a coisa. Então, eu acho que realmente talvez seja um pouco difícil, né? Algumas pessoas, principalmente eu me preocupo muito com pequenos e médios empreendedores, né? Que talvez não tenham tantos recursos, mas eu acho que isso é algo que vale assim tanto para uma grande empresa quanto para um pequeno empreendedor. Não enfrente a crise sozinho. Chame os seus colaboradores, procure novas ideias. Você vai encontrar solidariedade. Nós, por exemplo, tivemos toda essa questão dessa nova medida provisória que proporcionou ajustes, né? Ajuste a nível de remuneração das pessoas, com redução de salários, mas com compensações. Tivemos suspensão de contratos, mas também com benefícios e com estabilidade. E ao implantar isso tudo, a gente percebeu que houve assim uma grande adesão e um grande reconhecimento, né, que isso fosse feito no sentido assim de as pessoas receberem a mensagem: nós queremos vocês junto conosco, porque nós vamos passar essa crise e nós estaremos todos juntos lá adiante, fazendo coisas melhores, tendo uma empresa melhor, aproveitando oportunidades. Era isso. Obrigada, Galó. Setúbal, por favor, nos conta um pouquinho. Bom, boa tarde para todos. Prazer aqui estar com vocês todos, colegas e pessoas realmente espetaculares. Eu vejo essa crise, assim, evidentemente, de uma forma diferente de crises anteriores. A origem de outras crises foi muito no mundo financeiro, no mercado financeiro, principalmente, e se propagando pela economia toda. Dessa vez, nós temos uma crise que se origina de uma questão de saúde muito grave, muito complexa, que a gente não tem conhecimento ainda sobre o tema e ainda há muitas tentativas, o que torna, vamos dizer assim, a saída da crise um pouco incerta, né? Em outros momentos, a gente sabia mais ou menos como é que as coisas iriam acontecer para o futuro. Dessa vez, eu tenho muito mais incertezas do que certezas de como é que nós vamos sair dessa crise. Mas, de alguma forma, eu vejo assim, coisas muito positivas que estão sendo feitas, né? Primeiro, eu acho que o Banco Central e o governo, de uma forma geral, na área econômica, principalmente, tem tomado boas medidas e o Congresso também aprovado coisas importantes. Então, eu acho que nós estamos, vamos dizer assim, do ponto de vista diante da crise, estamos reagindo, me parece que bem, tanto o Banco Central como o Congresso, como o governo. Vejo também, vejo essa incerteza de todo mundo, mas eu acho que nós estamos chegando num patamar onde as coisas começam a ter um pouco mais de horizonte, né? Os mercados financeiros lá fora já começam a reagir, o que é bastante positivo. Enfim, as coisas parecem que estamos saindo da fase do pânico, já entrando numa fase onde as coisas começam a ter uma atitude mais construtiva de uma forma geral. E aí, aqui no Brasil, eu acho que além do governo, eu acho que o sistema financeiro tem um papel super importante para a gente lidar com essa crise, atravessar a crise e sair dela, né? Particularmente, no Itaú, a gente tem estado bastante preocupado, primeiro com a sociedade, com a vida de todo mundo, e inclusive anunciamos aí esses dias uma doação de R$1 bilhão para um programa que a gente está criando aí de Todos pela Saúde, que está sendo
vai ser tocado por pessoas do mais alto calibre técnico do ponto de vista de saúde, gente que conhece profundamente hospitais, infecções, enfim, todas as questões ligadas aí à saúde. Desejamos que realmente a gente possa conseguir fazer alguma coisa diferente e maior e ampla e ajudar a salvar vidas e criar melhores condições de atendimento para quem for vítima aí do coronavírus, né? Eu acho que esse é um primeiro elemento da nossa presença e vejo também o papel do banco como muito, muito relevante para a gente primeiro atravessar a crise e depois reconstruir o país depois da crise, né? O Itaú, a gente tem estado muito preocupado nesse momento, é muito mais em rolar as dívidas de clientes que nesse momento estão sem receita, sem cash flow, sem nada. A gente tem procurado apoiar os nossos clientes da forma mais intensa possível. Nossa carteira de crédito tem crescido por essas rolagens, por dinheiros novos que a gente tem liberado, né? Especialmente na área de pequenas empresas, o crescimento é bastante forte. A gente tem apoiado as empresas e clientes que achamos que, nesse momento, é o que nós temos que fazer e fazer isso de uma forma bastante ampla, né? Grandes empresas também estão demandando bastante crédito, a gente tem procurado ofertar. Nesse sentido, de novo, eu parabenizo o Banco Central pelas medidas todas de prover liquidez para o sistema. Hoje não há problema de liquidez no sistema e a gente tem realmente condições de atender os clientes. Então, isso é muito positivo, evita um mal maior, né? E depois, mais à frente, a gente acredita também que vamos... Evidentemente, o Itaú vai estar muito bem lá depois da crise, continuaremos muito fortes, acreditamos muito nisso. O banco está muito preparado, muito capitalizado, muito líquido, muita gente muito competente, muito experiente, e vejo assim, a gente em condições realmente de ajudar aí o país a atravessar e depois superar a crise e voltar a crescer, que é o nosso desejo, né? E acho que o ponto que o Jorge Paulo levantou, super importante, é as oportunidades que existem nas crises. Sempre as crises trazem, de fato, oportunidades. O Itaú fez várias e várias transações históricas, grandes, relevantes na nossa história, em momentos de crise. E eu acho que possivelmente possa ser que dessa vez também tenhamos alguma oportunidade de fazer alguma coisa importante e assim estamos aqui disponíveis para fazê-la, com certeza, analisando com muito critério e acho que é sempre importante estar presente nesses momentos. É isso. Roberto, muito obrigado aí pelas tuas palavras iniciais. Bom, eu vou iniciar com uma pergunta geral. Iniciamos na ordem para o Davi, o Jorge Paulo, o Galó e o Roberto. Mas realmente estamos vivendo um momento extremamente disruptivo em nossa história, né? Na qual todas as empresas, não importa o setor e o cenário, o Davi já tem uma empresa 100% digital, o Itaú tem o digital e tem muitas agências físicas, o Jorge Paulo tem investimentos diversos, claro, mas a bebida, uma das principais, é um produto físico, né? A Lojas Renner, acho que está sendo também uma das grandes afetadas, aí, o varejo como um todo, todos os shoppings praticamente fechados, todas as lojas fechadas, né? E esse novo cenário aí nos leva ao mundo, talvez, cada vez mais digital, né? Então, que está impulsionando todos os negócios e nos jogando para o digital, da mesma forma que estamos hoje aqui. A gente estaria na semana passada, né, nos nossos painéis no fórum e tivemos que nos habituar aí a esse novo cenário, né? Então, o que vocês entendem que esse digital, né, vai mudar no mercado, nas diferentes áreas de atuação de vocês após essa crise? Davi, por favor. Só tem que liberar o áudio do Davi. Agora sim, tá. Bom, eu acho que a parte digital e as tendências digitais já vem acontecendo e acelerando nos últimos anos. E o que uma crise faz é acelera a aceleração. É a terceira derivada dessa velocidade. Se existir certo tempo para adaptar e mudar comportamento, isso vai ser muito acelerado pelo choque da crise. E acho que isso vai acelerar a digitalização em diferentes áreas. Tem áreas que são menos
esperadas. Então, por exemplo, a mais óbvia é o que a gente está fazendo nesse momento. As pessoas ficam mais confortáveis em falar e ter relações via teleconferência. Isso tem efeitos em todas as empresas. Eu acho que a parte remota e trabalhar remotamente já vem e vai ficar desse jeito, provavelmente não para todas as empresas, provavelmente não para todas as posições, mas eu vejo que muitas empresas depois da crise vão começar a adotar esse remote working. Nós já tínhamos estamos trabalhando remotamente bastante, até porque temos muitas pessoas trabalhando fora do Brasil. Temos vários dos nossos diretores estão na Califórnia, estão em Washington, na Alemanha. Essa mudança só vai deixar-nos mais confortáveis em crescer nosso pool de talentos globalmente. Já a gente não fica limitado ao talento que a gente consegue achar no Brasil. O mundo vira o lugar onde a gente vai achar o melhor talento do mundo em engenharia, o melhor talento do mundo em data science, o melhor talento do mundo em design. Então, acho que essa é a primeira mudança. Logicamente, da parte comportamental de clientes, tinha certos segmentos e demográficos que já estão adotando o digital banking. Agora eu vejo isso acelerando. Hoje nós estamos participando com a Caixa da entrega dos benefícios que o governo está dando para pessoas desempregadas. Hoje a gente se viu ajudando pessoas de 75, 80, 85 anos abrindo contas digitais para receber esses pagamentos. Se não fosse pela crise, já a gente tem mais de 500 mil clientes acima de 70 anos. Então, a gente não é necessariamente ainda hoje, antes da crise, uma empresa 100% focada já no milênio. Já a gente temos clientes em 100% dos municípios brasileiros e em diferentes demográficas. Essa crise só vai acelerar em todas as demográficas que ainda existia muita fricção para adoptar pagamentos digitais ou ficar confortáveis em ter seu dinheiro no celular. Então, eu vejo mudanças que vêm para ficar nesse lado e, logicamente, em outras indústrias, mas passo aqui a palavra para os outros panelistas. Jorge Paulo, por favor. Nós estamos um pouco atrasados nesse mundo digital por causa do nosso tipo de negócio, mas temos certeza que o mundo digital está vindo, vai ser cada vez mais importante. Estamos nos atualizando. Então, Lojas Americanas já tem P2W, que é muito dentro do mundo digital, AMI, que é uma forma de pagamento, o Burger King está acompanhando tudo que se passa na Domino's Pizza, por exemplo, que nesse ramo de comida rápida é o mais digital de todos, o mais avançado, né? Na própria parte de cerveja, nós temos vários produtos digitais, estamos testando a entrega mais rápida para os nossos clientes e consumidores. Num dos países, temos uma plataforma grande que tem contato direto com os consumidores, quer dizer, estamos testando. E o importante nisso tudo não é só o contato que você tem com o cliente, mas é toda a informação que você começa a gerar a partir disso. A informação do que o cliente gosta, quer, o que ele prefere, e assim você fica em condições de servi-lo melhor. Então, estamos correndo atrás em todas as nossas empresas e acho que começamos um pouco atrasado, mas vamos chegar lá. Obrigado, Jorge Paulo. Galó, por favor. Bem, certamente, como você falou, né, todas as nossas lojas físicas estão fechadas, mas a gente percebe um uso bem mais intensivo do digital, mas independentemente da render, o que a gente vê
realmente uma aceleração em todos os setores, né? A gente hoje vê a telemedicina, que eu acho que nós vamos ter uma quebra de barreira de muito grande, certo? Vai acelerar burocracias, regras antiquadas, né? Que não servem mais para essa. Nós vamos sair desta crise, certo? Vendo que temos muita burocracia na nossa vida, que atrapalha a nossa vida e que podem ser melhoradas. Aí você tem o digital tomando um papel importantíssimo, várias pessoas, não só os mais idosos, mas até os mais jovens, né, intensificando. Então, você tem a telemedicina, você tem o trabalho remoto, você tem toda a aceleração de todas as transações financeiras, aplicações financeiras, temos o delivery, nós temos as pessoas, por ficarem dentro de casa, descobrindo novos usos para o streaming, com games, né? Efetivamente, sairemos diferentes, né, deste momento. E aí, de novo, um grande alerta, né, para as empresas que não estão vendo isso, certamente são aquelas que vão sofrer. E a gente vê também a aceleração da tecnologia, né? Várias tecnologias que estavam em startups, hoje elas estão se acelerando o processo para o uso mais intensivo, indo para dentro de empresas. Eu acho que não só o lado digital, mas toda a questão da tecnologia como um todo, né? Porque as empresas têm necessidade de inovação se faz com tecnologia, também está sofrendo assim uma aceleração muito grande. E eu acho que também nós vamos dar muito mais valor para a ciência, tá? A gente andava meio descuidado e a gente vê o quanto a ciência é importante, por exemplo, para a solução dessa crise, em toda essa questão da saúde, né? Da importância de termos respostas muito mais rápidas a nível de biotecnologia, a nível de exames, porque, enfim, isso vai acabar nos preparando para as próximas crises. Haverá próximas crises, mas eu acho que, como eu tentei dizer no início, uma grande oportunidade para a gente desenvolver competências, ideias, inovação que estavam próximas, a gente não via e está sendo obrigado a usar com mais intensidade. Isso é o residual muito bom dessa crise. Obrigado, Galó. Roberto? Bom, evidentemente, no mundo financeiro, o digital tem um espaço enorme para continuar desenvolvendo, né? Os clientes têm usado cada vez mais, já haviam uma tendência muito grande de utilização. Eu diria que há pouco tempo antes da crise, os níveis de percentual de transação via digital já estava aí 70%, 80%, 90%, dependendo do tipo de transação. E, evidentemente, agora vai crescer ainda mais, porque muitos clientes que eram pouco afeitos a utilizar o celular e tudo mais, nesse momento estão tendo que aprender e vão certamente gostar e se utilizar cada vez mais. Eu vejo um espaço enorme para isso, o que significará no futuro provavelmente menos agências. Eu sempre falo assim, o número de agências é uma coisa que vai depender, os clientes é que vão definir quantas agências nós vamos ter. Eles é que vão, se eles vão às agências, nós vamos dispor das agências. Se eles não irão, se eles não querem mais ir a agências, não há razão de ter agências mais, tá? Então, isso tudo é uma evolução que os próprios clientes vão definindo ao longo do tempo. Hoje, certamente tem muitos clientes que gostam de ir à agência, preferem ir à agência, e ao longo do tempo a gente imagina que isso vai diminuindo. O pessoal mais jovem não gosta definitivamente de ir às agências e, portanto, a gente tem uma tendência claramente de continuar reduzindo as agências. Nos últimos anos a gente já vem reduzindo no ritmo aí de mais ou menos 400 agências por ano, e acho que essa tendência pode até se acelerar nesse momento. Outro fator interessante que vai acontecer não só do ponto de vista dos clientes, mas também dos funcionários com o home working, né? A gente imagina, vendo hoje o banco todo funcionando, praticamente todos os nossos escritórios, o pessoal está em casa trabalhando, funcionando super bem. Temos cerca de 90% a 95% das pessoas que trabalham não em agências
Eles trabalham internamente, trabalhando em casa, com uma produtividade excelente, funcionando bastante bem. Portanto, a gente imagina que, para frente, menos prédio, vamos dizer assim, espaço comercial, a gente vai precisar em prédios. Eu imagino que eu consigo ver claramente, vamos dizer assim, que as pessoas deixarão de ter o seu lugar na empresa, né? Não, aquele lá é o meu lugar, ali que é o centro. Vai ser uma coisa flexível, a pessoa vai se programar para sentar pedir um espaço para sentar no escritório em um determinado dia que ele precisa estar lá, e algum sistema vai alocar ele numa determinada área, num determinado prédio, num determinado andar. Então, tudo muito mais flexível, muito mais, vamos dizer assim, sem regras. E eu acredito que, vamos dizer assim, perfeitamente o banco vai funcionar provavelmente, a gente não sabe ainda, mas muito fácil imaginar que, sei lá, pelo menos 30% das pessoas podem trabalhar de casa, em rodízio, de tal forma que elas possam passar 1, 2 dias por semana em casa, trabalhando a partir de lá e frequentando o banco em outros dias, até para ter contato físico, algum contato social com as pessoas, que é sempre importante. Um elemento importante para que isso também aconteça de uma forma adequada as leis trabalhistas, que hoje elas não estão muito adequadas para isso. Tá? A gente está fazendo isso nesse momento, porque é uma emergência, mas a gente precisaria de leis trabalhistas também mais flexíveis para que isso possa acontecer. Obrigado, Roberto. Ótimo. Bom, devido ao adiantar do horário, eu vou fazer também uma pergunta para os 4. Como é que vocês acham que o Brasil está preparado para sair dessa crise? A gente vai voltar a dar certo? A gente vai voltar a crescer? A gente estava, né, assim, com o PIB um pouquinho melhor e veio a crise e nos atropelou. Como é que vocês veem, assim, o Brasil a médio prazo e como implementar e reforçar a cultura nesses momentos difíceis de crise em que a cultura está mudando também? Davi, se tu quiser começar respondendo. Mantermos a ordem do painel. Bom, eu acho que o Jorge Paulo e o Galo e o Roberto podem comentar melhor do que eu sobre a Síria especificamente, mas o que eu falaria é que o Brasil tem uma história de crise que já soube desafiar e atravessar. Infelizmente, não é um ambiente hostil, mas o brasileiro já aprendeu a empreender nesse ambiente. Então, não sei se são 6 meses, não sei se são 12 meses, se a recuperação em V ou a recuperação em U, mas depois existe um final dessa crise e o Brasil sai para frente. E os brasileiros saem para frente e conseguem construir grandes empresas, conseguem empreender, conseguem aproveitar as oportunidades que a crise estão abrindo e, de novo, ir sempre para frente e utilizar essas crises para aprender, para as pessoas conseguirem entender e se desafiarem em um ambiente que é ainda mais complicado. Em termos de cultura, é um pouco o que eu mencionava, e acho que o Jorge Paulo mencionou também, a parte de solidariedade. É um momento, e o Galo também, um momento onde a gente passa por fases, mas de alguma forma a sociedade hoje está vendo uma série de empresas participar e prover a sociedade de um jeito talvez que não era normal antes da crise. E a criação o que as pessoas vêm falando um pouco, um capitalismo mais consciente, um capitalismo que se foca, logicamente, cria dinheiro, se foca em construir uma grande empresa, em criar boas condições de trabalho para as pessoas e em mudar a sociedade positivamente, em trazer uma grande mudança social. Essa tendência que já vinha acontecendo, de novo, é uma tendência adicional que se acelera na crise. Eu não acho que tem um turning back, eu não vejo as empresas voltando para onde estavam antes. Eu vejo daqui para frente as empresas e o empreendedor tendo um papel social mais ativo, mais impactante, ajudando ao país a cambiar e a se beneficiar, e a se envolver positivamente. Então, é uma tendência mais uma tendência que se acelera e mais uma oportunidade para o país nessa crise. Jorge Paulo, por favor. Bom,
eu acho que é uma oportunidade para todos nós brasileiros refletirmos sobre o que nós queremos ser, o que nós queremos fazer. Eu não acho que a nossa performance nessas últimas décadas foi exemplar e talvez essa crise agora seja uma oportunidade de trabalharmos mais juntos, de termos mais solidariedade. Eu acho que um dos problemas que tem nos afetado nesses últimos anos é essa polarização grande que nós temos, né? De rico, pobre, esquerda, direita. E aí nada é muito resolvido, nada anda. Então eu esperaria que essa crise gerasse mais bom senso, mais pragmatismo para resolver nossos problemas, em vez de ficar essa polarização que nós temos sofrido nesses tempos, né? E acho que parte para resolver a crise é que realmente nós temos uma desigualdade social colossal. Então temos que todos trabalhar para diminuir isso e melhorar a educação. Então, depende de nós. Tem muita oportunidade aí para nós fazermos as coisas melhor e acho que depende de nós para querermos fazer essas coisas todas que o Brasil precisa melhor para frente, né? Espero que a crise nos ajude a ir nessa direção. Obrigado, Jorge Paulo. Galó, por favor. Bem, eu acho que realmente nós temos a injeção de recursos acima da nossa capacidade, né? O nosso nível de país vai estourar todos os números, os percentuais de prudência de endividamento, mas é absolutamente necessário. Agora, é muito importante que todos esses recursos fiquem, né, restritos a esse ano, né? E, inclusive, a gente tem aí, normalmente nas crises o pessoal acaba abusando um pouco, né? Então se começa a ver discussões de recursos que acabam, o pessoal acaba encaixando coisas desnecessárias, né? Como, tudo bem, vamos dar recursos para o Estado sem contrapartida, sem pedir que eles se endividem mais, sem pedir que haja uma restrição de aumentos salariais, mas parece que dentro dessa situação toda, me parece que está reinando um bom senso. Mas nós vamos sair realmente com níveis bastante altos de endividamento e vamos ver qual é o lado positivo disso. Isso provavelmente vai nos levar à absoluta necessidade de nós fazermos as reformas que nós estávamos por fazer, né? E que agora passa a ser uma situação absolutamente necessária e sine qua non. Nós temos que, provavelmente, essa dificuldade adicional vai nos obrigar praticamente a fazer uma reforma tributária, uma reforma administrativa, quem sabe uma reforma política, porque esses novos tempos eles não vão nos proporcionar uma escolha, vão nos levar para que isso seja absolutamente mandatório e que tenha que ser executado. Talvez esse seja um dos benefícios dessa crise, que realmente a gente consiga apressar essas reformas que são absolutamente necessárias para nos dar competitividade. Essa crise ela cria questionamentos muito fortes a nível de globalização, de cadeias de globalização. A gente viu como os países estão absolutamente desbalanceados em termos de necessidades, né? A gente viu hoje que, se nós quisermos resolver aqui, algumas pessoas chamam de gripe, os princípios ativos dessa gripe, 90% estão na China, estão na Índia. Nós temos várias cadeias, várias empresas que têm uma altíssima dependência de um só país. Então, acho que isso também vai nos fazer rever certas situações.
e que, quem sabe, com as reformas feitas, nós voltemos a ter alguma competitividade para ter um reequilíbrio, para produzirmos mais em coisas mais internas aqui nesse país. Enfim, acho que se nós podemos aproveitar essa crise para acertar algumas coisas que estavam demorando e que realmente mostraram claramente a nossa vulnerabilidade e a necessidade de fazer. Obrigado, Galó. Roberto? Bom, eu vejo aí, ouvindo os painelistas aqui, eu vejo assim pouco otimismo e muita esperança. Eu, de certa forma, também partilho um pouco dessa visão, né? Se a gente analisar essa década última, que vai terminar agora em 2020, o PIB do Brasil cresceu 0. Com o efeito negativo deste ano aqui, provavelmente 4, 5% negativo, nós vamos estar 0 ou levemente negativo em termos de PIB. Só para relembrar que a década de 80, que foi a década perdida, né, nós tivemos o PIB per capita sem crescer. Agora nós estamos falando do PIB em si sem crescer. E o que significa uma queda na renda per capita, provavelmente é da ordem de uns 15%. O que é duríssimo, né? Quer dizer, 15% de queda no PIB per capita em 10 anos é uma loucura. Eu acho que a gente realmente precisa mudar, né? Acho que o Brasil não está acertando no crescimento econômico. Eu acho que a gente precisa de reformas profundas, muita mudança, muita coisa precisa ser feita. Eu acho que a gente precisa voltar a crescer 3, 4%. Acho que o Brasil teria que crescer 3, 4% para a gente ir evoluindo. Nós temos crescido menos que a média no mundo nos últimos, 30, 40 anos. O mundo cresce, em média, cresceu esse período todo aí uns 3,5% ao ano, e o Brasil cresceu menos do que isso, certamente, nesse período, que cresceu 2 e pouco, o que é muito pouco para um país como o Brasil. Então, a gente tem realmente muitos desafios e precisaria estar crescendo muito mais rápido, né? Eu acho que para isso precisa fazer reformas profundas. Acho que nós temos um Estado extremamente ineficiente, um peso enorme para a sociedade, enfim, desigualdades sociais enormes, fruto, inclusive, desse mesmo Estado ineficiente e pesado que nós temos. Enfim, eu acho que precisamos de reformas urgentes para que a gente realmente possa retomar um nível de crescimento mais rápido. Bom, em respeito ao horário, a gente vai ter que acabar por aqui. O que vimos nesses 3 dias de programação do Fórum da Liberdade em Casa é que temas como política, economia, saúde e liberdade são sensíveis e estão interligados. As alternativas para essa crise sem precedentes não podem ser construídas a partir de uma única perspectiva, nem de um único grupo. É só a partir de debates como esse que tivemos hoje que podemos encontrar novos caminhos. Obrigada pela participação dos painelistas, obrigada a vocês pela audiência e prestígio. Passo a palavra agora para o nosso presidente para fazer o seu encerramento. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Davi, ao Jorge Paulo, Galó, ao Roberto. Foi, eu acho que, um privilégio ouvir vocês. Uma coisa a gente tem que ter certeza, todas as crises passam, obviamente, umas demoram mais, outras menos, mas todas têm começo, meio e fim. Concordo muito com o Davi no aspecto, né, do capitalismo. As empresas têm que lucrar e também tem o seu papel social, que é gerar empregos, né, gerar negócios e assim melhorar a nossa sociedade. Também vou concordar com o Jorge Paulo, realmente essa polarização, né, direita, esquerda, isso é um dos fatores que também atrasa o nosso país. Nós aqui no Fórum da Liberdade sempre buscamos justamente a liberdade, né? A liberdade do indivíduo, né? O indivíduo é o seu propulsor da sociedade, né? Antes de qualquer empresa, negócios, governo, sempre existe o indivíduo, né? Então, concordo com o Galó também, as reformas que a gente tem que realizar no Brasil, elas são urgentes. Não podemos, infelizmente, por causa de uma crise sanitária, esconder anos e mais anos, né, de problemas financeiros no nosso estado. O Galó sabe muito bem aqui, o nosso Rio Grande do Sul, infelizmente, aí, por muitos anos, as contas não fecham, né? Então, não é um problema de agora, é um problema que já vem há muitos anos. Concordo também plenamente com o Roberto, né? As reformas têm que existir. O Roberto citou muito bem também o aspecto da CLT, que
infelizmente, em momentos de crise foram feitas mudanças, mas essas mudanças têm que se adequar também às novas realidades, né? Home office, trabalhos digitais, toda essa liberdade que o indivíduo tem. Então, eu gostaria de chamar só os nossos diretores que estão aqui no estúdio para entrar, para a gente bater uma foto com nossos painelistas. Então, agradecer também os nossos diretores que estão em casa, agradecer vocês que estão aí na sua casa. Uma boa tarde a todos e muito obrigado pela audiência. Obrigado por terem participado do Fórum da Liberdade em casa. Bater aqui? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jorge Paulo. Obrigado, Davi. Obrigado. Fica aqui na frente das cadeiras, por favor. Muito obrigado. Obrigado novamente aí por tudo, hein? Foi um privilégio estar com vocês. Um abração.